Então vamos lá. A partir de uma perguntinha de Fábio, de parte da pergunta dele, né, até ele voltar aí. Ah, mas eu vou ter que desenhar esse espelho esférico toda hora, Carlos? Bem, não. Tem como a gente fazer o seguinte. A gente indicar, né? Ele está virado para o lado esquerdo aqui, ó, de todo mundo aí, né? Tem como a gente virar só a extremidadezinha aqui para o lado esquerdo e fazer esse risquinho aqui para mostrar que essa superfície de fora não está sendo usada e que a única superfície que não tem risco nenhum, que é a superfície refletora, é essa aqui de dentro, ó. Então eu estou usando essa parte de dentro. Aí tem até uma representação aqui, ó. Eu vou mandar um resumo teórico para vocês depois, tá? Com cada um dos casos, com a classificação da imagem, tudo bonitinho, tá? Então, observe aqui que o espelho, ele é esférico. A forma de representar na hora de desenhar, que é reto aqui no meio aqui, ó, mas está mostrando que ele é virado para o lado esquerdo, é o lado de dentro da colher, tá? Então na hora de almoçar aí, dá uma olhadinha na imagem da colher, do lado de dentro e do lado de fora. Aproxima, afasta a colher assim, ó. Ninguém vai achar isso estranho não, normal. Quem que não examina, né? Antes de comer, quem antes de almoçar não examina a superfície côncava de uma colher. E ainda mais não virar do outro lado para ver a superfície convexa. Então, como é que você come sem fazer isso? É impossível, tá? Perigoso dar até uma congestão. Então, dá uma olhadinha lá e eu vou desenhar aqui. Então, relembrando aí, os elementos do espelho, quais são? Tá? Quais são? Boa pergunta. O vértice, né, que é esse carinha aqui, calma, tá, a cor tá errada. O vértice, que é esse carinha aqui, que é o meio do círculo, que é o vértice. Tá beleza? Todo mundo tá acompanhando aí, beleza, né? Lá no meu esqueminha aqui do lado, como se fosse uma colinha, tá aqui, ó, vértice. Bem o meio do espelho aqui, ó, esse meiozinho aqui, ó. Onde que passa o eixo principal. O eixo principal é esse cara aqui, ó. Tá? É o meu eixo principal. Que é igual o Davi tinha comentado. Não, mas esse negócio vai formar várias imagens. Não vai. Por isso que eu defino um eixo principal. Eixo principal. Tá? Ninguém nunca tinha me perguntado isso. E eu gostei da pergunta. Então, olha só. Aqui é o vértice. Beleza? Aí eu vou, aleatoriamente, eu vou escolher um espelho. Eu estou no papel milimetrado, mas você pode usar um papel comum aí. Branco. Só que eu queria que você pegasse a régua e deixasse lá 4 centímetros. Tá? Que no meu caso aqui é 1, 2, 3, 4 quadrinhos. Que é o centro. Tá? Ou raio, que é a mesma coisa. Beleza? Deixa eu só aceitar a Érica aqui. Que é a mesma coisa do raio, né? É o centro do espelho. É o centro do espelho. Tá? É o centro do espelho. Aí lembra que eu falei o seguinte, que o foco, ele é a metade do raio. Então, automaticamente, eu vou te falar só o centro. Aqui, ó, que a gente chama de centro do espelho, né? Centro de curvatura. Só para você não estranhar quando aparecer lá. Curvatura. Certo? Que é o centro do espelho. Aí o foco é sempre a metade dele. Então, automaticamente, mas isso aí é com você, tá? Você que já tem que saber isso. Então, você já sabe que o foco aí vai ser 2 centímetros. Então, você lasca ele aqui no meio do caminho aqui, ó. O foco tá aqui, ó. Certo? Bem, para quem viu lá no nono ano, né? Esse espelho côncavo, ele, para quem não viu também, não tem nada demais, é só isso que eu vou falar mesmo. O espelho côncavo, ele é por convenção, a gente considera ele o foco negativo. Bem por convenção. O fato que ele é virado aqui para o lado esquerdo, a gente considera o foco positivo. Isso é muito interessante, isso é muito interessante, até mesmo o mais interessante, lá, tudo em física é interessante. Lá na lente, sabe por quê? Porque o oftalmologista ele vai virar para você e falar assim, quando ele passar uma receita, se ele colocar a lente negativa, o grau negativo, você está com menos 1,5 graus aqui.
Aí ele diz assim, opa, foco negativo, quem vai construir a lente sabe, opa, essa pessoa tem miopia, porque o foco é negativo. Aí qual que é o grau? Aí já vai calcular e cortar a lente na curvatura correta, né? Então, esse foco serve para isso aí, ó. Define qual é o espelho ou qual é a lente que ele vai usar. Beleza? Ah, não, ele colocou mais 2,5 graus, então ele não tem miopia, ele tem presbiopia, dependendo da idade, né, 40 anos, mais de 40 anos, ou ele tem a hipermetropia, né? Ele é jovem, tem hipermetropia. Então tá aí. Então desenhando aqui dois quadrinhos por foco, 3, 2 mais 2%, 4. OK? Aí agora vem o que, que eu tenho que fornecer para você. Lógico, você não vai adivinhar qual que é o raio. Eu tenho que te falar qual que é o raio. Você tem que saber o foco. E eu tenho que te falar na onde que está esse objeto. Né? Você não tem obrigação de adivinhar isso. Né? Então eu tenho que te falar aqui a distância do objeto. Tá? Aqui eu vou começar com 6 centímetros. Para ele ficar bem longe. Ele ficar aqui. Ó. Tá? Eu vou desenhar ele aqui. Então, o meu objetivo, então, tá, é sempre saber tudo sobre o DI, saber tudo sobre a imagem. O meu objetivo aqui é esmiuçar o máximo possível aí sobre a imagem. Tá? Então eu tenho que saber aonde que ela vai formar, ela é maior, ela é menor, ela está de cabeça para baixo, não está, a que distância que ela está do espelho, eu tenho que descobrir tudo isso. Tá? Então, primeiro, vamos colocar o meu objetozinho ali, vou colocar uma setinha aqui, na posição 6, 6 quadrinhos, vocês viram aí, né? Eu vou colocar a altura que eu vou colocar aqui, e eu vou fazer a mesma coisa para a lente, quando vocês forem me entregar isso, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar ela 1 centímetro de altura, tá? 1 centímetro de altura. Então tá aí. Esse é meu objeto, tá? Meu objeto. Então vamos lá. Deixa eu só especificar aqui, esse é meu objeto. Tá? Eu coloquei ele a 6 centímetros, né, na frente do espelho. Beleza? Agora eu vou começar a desenhar os raios. Tá? Gente, aí eu não vou ficar desenhando todos os raios como eu mostrei lá no nosso circuito, não, no nosso simulador, não, tá? Eu vou desenhar só alguns. Aqui tem todos praticamente mais usados, tá? Eu vou fazer isso não. Eu vou usar dois. Vou usar os dois mais tranquilos até o final. Enquanto eu estiver conseguindo desenhar a imagem usando os dois, eu vou usar só os dois. Beleza? Então vamos lá. Eu vou usar o mais fácil agora, tá? Vou usar um que é uma reta. Que é uma reta que sai aqui. Imagina a luz saindo aqui do seu objeto. Se não for uma vela, a luz tem que incidir nele primeiro para ele refletir. Então, imagina aqui, ó. Bem retinho aí, chegando no espelho, ó. Chegou no espelho. O meu não deu retinho, não. Ai, ai, ai. Então tá aí, voltando. Então, o meu... Eu falo com você que só está acontecendo com o primeiro ano. Olha lá. Perdão aí. Então esse aí é o raio, agora deu certo, é o raio incidente, ó. Eu vou ser mais metódico no primeiro, né? Ficar, esse aqui ó, é o raio incidente, ó. Raio incidente, é o raio que está saindo do meu objeto e indo lá no espelho. Agora ele vai refletir, tá? Como que ele vai refletir? Beleza. Ele vai refletir passando pelo foco. Então, na onde que ele bateu aqui, ó, ele vai sair e vai passar pelo foco e vai embora. Não precisa representar ele todo, não vai embora aqui, ó. Aí eu tenho que tentar passar bem no foco certinho, tá? Então esse aqui agora é o raio refletido. Tá certo?
Esse é o raio refletido. Então esse que está descendo aqui agora, que bateu no espelho, ó, e está descendo, e está indo embora para o infinito aqui e além, ele é o raio refletido. Eu preciso de pelo menos dois, né, para formar a imagem completa. Então eu vou fazer o quê? Eu vou usar ele de novo, tá? Só que eu vou usar ele no caminho contrário. Eu fiz ele paralelo, depois passando pelo foco. Eu vou fazer o contrário, eu vou fazer ele passando pelo foco agora, ele percorrendo o caminho contrário. Eu vou fazer ele sair do mesmo lugar, né, lógico, do objeto. Vou fazer ele passar pelo foco, perdão, pelo foco. Aqui, ó, vai bater lá na frente, ó. Bater lá no espelho, ele tem que passar pelo foco, ó. Ele vai bater aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se... Então, não ficou legal não, tá? O seu aí, você vai ter uma grande aproximação. O meu aqui, como é meio que em cima de um papel milimetrado, eu tenho que fazer certinho. Então tá aqui, ó, passou pelo foco. Bateu no espelho. Vai refletir agora, tá? Vai refletir. Vai refletir como? Vai refletir saindo do espelho paralelo. Ele faz o contrário do primeiro. O primeiro foi paralelo, passou pelo foco. Agora ele está passando pelo foco para sair no mesmo lugar que ele bateu aqui, ó, para ele sair paralelo, ó. Aí, ó, para ele sair paralelo. Então, se você boiou aí, presta atenção aqui, ó. O raio desceu, o contrário do primeiro, desceu, passou pelo foco aqui, foi lá, bateu no espelho e saiu do espelho, foi embora, né? O infinito além aqui, ó, foi embora, certo? Então esse raio, os raios refletidos, esse aqui é o raio refletido, igualzinho esse aqui de baixo, ó. Então onde aconteceu a interseção desses raios, ó? Foi justamente aqui o encontro dos raios, ó. Então é justamente aqui que a minha imagem vai formar, tá? Então vou pegar minha imagenzinha lá, tá? Ela vai formar justamente aqui, ó, tá? Justamente ali, só para ficar parecida com a outra. Justamente ali, ó. Só que eu vou dar uns 180 graus nela aqui porque ela tá de cabeça para baixo. Olha lá. Opa. Ela tá de cabeça para baixo, ó. Bem naquela interseçãozinha lá, ó. Tá? Tentei colocar ela bem na interseção. Ela ficou um pouquinho recuada aqui, mas a gente vai. Essa é a minha imagem. Essa é a imagem. Então a imagem ela foi formada aqui embaixo, ó, de cabeça para baixo, a imagem. Todo mundo está concordando aí comigo, está me acompanhando? Deixa eu até fazer uma. Tem uma aqui, ó. Pelo desenho que eu fiz, digamos assim, né? Pela prática, baseado no desenho que eu fiz, tá? Olha na onde que a imagem foi parar. A imagem foi parar num ponto aí que foi o quê? Vamos contar os quadrinhos. 3 quadrinhos. Grosseiramente. 3 centímetros, então. Tá? Eu vou fazer as contas e vou ver se isso está certo. Mas eu estou na dúvida aqui. Pelo desenho, né? Na prática, desenhando aí, eu cheguei à conclusão que a imagem ela foi formada aqui aproximadamente aqui, ó, a 3 quadrinhos, ou seja, 3 centímetros, a metade do objeto, ó, da distância do objeto. Então, por isso que, como a distância é menor, a distância da imagem é menor, então a imagem ela tem que ser menor. Menor distância, menor no tamanho também. Então a imagem é menor. Ela foi formada pelos próprios raios, os raios que bateram no espelho, refletiram e formaram a imagem. Então ela é real. O que é uma imagem não real? A que você vê dentro do espelho na sua casa todo dia. Beleza? E aqui, a setinha aqui está apontando para cima e essa daqui está apontando para baixo. Por que ela está apontando para baixo? Porque a luz que saiu de cima aqui, ó, quando ela bateu no espelho, ela inverteu e foi aqui para baixo. Ó. Então, ficou invertida a imagem. Tá? Invertida. Invertida. Aí eu queria que vocês guardassem isso aqui, que é questão de prova. Isso aqui é
Sempre. Pegar uma corzinha melhor. Isso aqui é sempre, tá? Não existe imagem real que não seja invertida. Todas as imagens em real, ela é sempre invertida, de cabeça para baixo. Então, quando eu chego na frente do espelho, Carlos, e vejo que minha imagem não está de cabeça para baixo, significa o quê? Que não é uma imagem real. É uma imagem virtual. É qualquer outra coisa, menos real invertida, tá? Isso eu estou te ajudando aí, por quê? Você não memorizar isso aí, que tem hora que pergunta só isso. Ah, classifica a imagem. Se aparecer lá na classificação da imagem, falando que ela é real e falando que ela não é invertida, você não precisa nem ler o resto. Pode colocar como errado. Então eu vou confirmar esse valor aqui, tá? E realmente a imagem é real, ela é invertida e ela é menor que o objeto. Isso eu sei só olhando para o tamanho do DI. Se o DI é menor do que a imagem, do que o objeto, ela está mais próximo do espelho aqui, ó. O DI é essa distância aqui, ó. É a distância da imagem, ó. E DO é a distância do objeto ao espelho. É o nosso referencial, tá? Agora eu vou resolver. Alguém lembra aí da formulazinha? Formulazinha, a equação dos espelhos que a gente fala, né? É 1 sobre F, né? 1 sobre foco, que é igual a 1 sobre DO, que é a distância do objeto, mais a distância da imagem. Essa daqui é a formulazinha para calcular DI. Para calcular DI. Por quê? Porque o exercício é obrigado a me falar o DO, não vou adivinhar onde está o objeto. Ah, tô na frente do espelho. Não sei. Não, tem que falar. Então o DO eu sou obrigado. O foco, não sou obrigado a saber não. Mas, então, sou. Sou porque o exercício é obrigado a me falar o raio. Aí eu sou obrigado a saber que é a metade do raio. Mas você não é obrigado a adivinhar o raio, não. Lógico que o exercício tem que te falar. Outra coisa. Carlos, aqui, ó. Importante demais aqui, ó. O foco é positivo. Então, nesse caso de espelho aqui, eu não preciso se preocupar. E nem nos próximos, né? Os próximos casos usando esse espelho. Ele é sempre positivo, então não vai atrapalhar a conta aqui não, tá? Então, fechou. Vamos fazer a continha então para ver como é que é, né? 1 sobre foco. Qual que é o valor do foco? Tá aqui, ó, 2. 1 sobre 2. Que é igual a 1 sobre a distância do objeto. Qual que é a distância do objeto? 6. Mais 1 sobre DI. Uma coisa que eu não falei ainda é o seguinte. Olha, o DI deu positivo. Se o DI deu positivo, significa que a imagem é real. Se tivesse dado negativo, a imagem seria virtual. Outra dica aí, importantíssima, tá? Se a imagem é negativa, é porque ela está do outro lado, ela é virtual, ela está, entre aspas, dentro do espelho, tá? Então vamos resolver isso aí. Resolvendo isso aqui, vai ficar 1 sobre 2. Vou passar 1 sobre 6 para cá, tá? Para ficar só número aqui, 1 sobre 6. Que é igual a 1 sobre DI. Fica incógnita do lado de cá sozinho. Tirar o mínimo, né? O mínimo aí vai dar 6. 6 dividido por 2, 3. Menos 6 por 6, 1. Então vai ficar 1 sobre DI. Que vai dar? Bem, vai ficar 2 sobre 6, que é igual a 1 sobre DI. Ou você multiplica cruzado, ou você inverte os dois lados, né? Tanto faz. Né? Eu gosto de inverter os dois lados aqui. Vai ficar 6 dividido por 2, ou seja, vai dar o 3 que eu havia previsto lá em cima. Ou desenhei certo então. Então, meu DI é isso aí que eu quero que vocês olhem, tá vendo? Dá para confirmar para ver se você não desenhou errado. Então, a minha imagem, o meu DI. Ah, e deu positivo também, ó, não esquece não. Deu positivo. Confirmando que a minha imagem é real. O fato dela ter dado positivo aqui significa que a minha imagem é real. O fato de ter dado o que? Menor do que 6 mostra que a imagem é menor. Também no tamanho, na altura. Né? Quando eu falo menor, é a altura mesmo. Você vai ver, você é pequenininho lá. Beleza? Tudo tranquilo, galera? A única fórmula que eu vou usar aí, tanto para espelho quanto para lente, é uns 2 capítulos, só isso aqui, ó, tá?
Para esse tipo de espelho, o foco é positivo, então não precisa preocupar. Quando eu mudar de espelho, o foco vai ser negativo, aí eu vou te lembrar, tá? E pronto. Quando a imagem der real, é positiva, né? Quando ela der virtual, vocês vão ver. Cada caso, né? Cada caso é um caso. É o que a menina, é o que eu fiz aqui, ó. Eu estou fazendo um caso igual a esse aqui, ó, onde a menina está a uma certa distância do espelho, é o primeiro caso. E a imagem dela está pequenininha aqui de cabeça para baixo, ó. O próximo caso que eu vou resolver é esse aqui, ó, colocando a pessoa em cima do foco, certinho, ó. Então, na hora que eu colocar ela em cima do foco, é lógico que eu vou calcular, né, galera, para confirmar e tal. Mas aí, ó, a distância do objeto vai ser a mesma da imagem, ó, tá na mesma distância, ó. Tá na mesma distância certinho. Tá ok? Então esse daí é o caso um, tá? São 6 casos. Esse é o caso um. Tudo tranquilo? Posso pular pro caso 2? Tá beleza? Gabriel, Letícia, Bruna, Iago, Davi. E aí, galera? Eu gosto de todo mundo aparecendo na tela aqui, calma. E aí, o que vocês me dizem? Tudo ok? Ana, Miguel. É meio complicado, né? Mas Talvez assim, é um trabalhinho, né? É uma coisa que. Esse é um conteúdo de física que. Por isso que eu faço questão, como eu vou falar de lente, eu faço questão que vocês façam o desenho junto comigo. Manda no. Aí terminou o desenho. Nossa, cara, acho que deu um problema no meu aqui. Aí você manda pelo WhatsApp pra mim. Pode fazer isso depois aí, tá? Manda pelo WhatsApp, eu te dou um feedback falando assim, ó, você errou isso aqui, você errou aquilo ali. Aqui eu quase errei, ó. Porque saiu um pouquinho para fora de 3. O meu, se você olhar a figura, deu um pouquinho mais de 3. Mas um errozinho leve, né? Deu um pouquinho a mais de 3. O próximo eu acho ele mais chato. Mas chato não, que não existe nada chato em física no seu professor. Ele é mais trabalhoso, tá? E para desenhar aqui, ele dá um ligeirozinho. Às vezes ele dá um pouquinho de trabalho aqui para desenhar. Mas é isso aí. Eu tenho que construir a imagem, que é esse desenho que eu fiz, e classificar a imagem. Duas coisas que eu tenho que fazer. Tranquilos? Maria, tudo bom? Matheus, tudo beleza? Júlia, Bruna, Iago, Sofia. Então esse daí é o caso. E aí eu vou começar a iniciar o caso 2 aqui, tá? Se tiver alguma dúvida é só falar. O caso 2. O caso 2 eu vou andar com o meu objeto, tá? Vou andar com ele um pouquinho aí, tá? E vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no outro, tá? Vou colocar aqui o meu vértice. Aí para comparar os desenhos, para a gente conseguir comparar todos os desenhos, eu vou manter aqueles dados, tá? Então 1, 2, 3, 4 é o centro e a metade do centro é o foco. Eu vou manter essas distâncias, tá? Então o centro ou o meu raio são 4. Eu vou manter até o final para a gente poder comparar. Automaticamente você deduz, tá? Que o foco é a metade, tá certo? Não esqueça disso aí, né? O foco sempre será a metade do raio. E o objeto, onde que eu vou colocar? Eu vou andar com o objeto. Só que agora eu vou colocar ele em cima do raio aqui, ó. Então vai coincidir com o valor do raio, ó, 4 centímetros, tá? E obviamente que tudo gira em torno da imagem, né? Eu quero saber qual é o valor da imagem. Eu quero saber se esse DI, né, se ele é positivo, a imagem é real. Eu quero saber se esse DI é negativo. Se ele for negativo, a imagem é virtual. O que é a imagem virtual? Aquela que eu vejo todo dia no espelho. E esse aqui ainda é o espelho côncavo. O lado de dentro da colher. Côncavo. Certo? Então vou manter isso aí. Eu já estou vendo o que eu vou ter que encontrar aqui, que eu já tinha visto lá no simulador mesmo. Tá? Então vamos para o meu raiozinho aqui.
Primeiro eu preciso do objeto, né? Perdão. Vou colocar o objeto aqui, ó, em cima do foco, do centro, perdão. Tá? Então tá lá meu objeto. E eu vou ter que encontrar esse objeto. Então, gente, tradicionalmente a gente coloca o objeto aqui em cima, tá? Mas você pode colocar. Tem questão que às vezes coloca o objeto de cabeça para baixo, só para tentar te confundir. Fala, vai, eu ponho o objeto, a imagem fica de cabeça para baixo. E se eu colocar o objeto de cabeça para baixo, a imagem vai ficar de cabeça para cima, mas uma em relação à outra vai continuar contrário. Então você vai continuar falando que ela é invertida, tá? Então você pode colocar o objeto, seria até interessante você fazer isso aí a partir do terceiro, você familiarizou, o que você vai fazer agora. Põe o objeto aqui de cabeça para baixo e vai seguindo as minhas orientações e faz esse desenho para você ver o que acontece. Tá? Você vai classificar ele do mesmo jeito que eu vou classificar, mas o seu desenho vai ficar um pouquinho diferente do meu. Então aqui é o raio paralelo. Eu vou usar esse aqui, gente, enquanto eu puder. Tá? Vou usar enquanto eu puder. Então o raio vai bater no espelho e vai refletir. Refletir como? Quem chega paralelo, quem anda paralelo, quando bate aqui, vai para o foco. E vai embora. Tá? Vai embora aqui. Beleza? Então isso aqui é o meu primeiro raio. Né? Se não der tempo de fazer as contas aí, pelo menos dá tempo de talvez fazer o desenho aí, né? Então, raio, incidente, né? O primeiro raio, o raio que sai do objeto, vai lá, bate, reflete, passa pelo foco e vai embora. Não forma imagem não, sozinho não. Eu preciso de mais um. Então vou lá, pego um segundo raio e vou fazer o quê? O contrário. Vou passar pelo foco, bater no espelho. Que é o bater no espelho, bati no espelho, opa. Bati no espelho, bati no espelho, agora eu vou refletir. Eu vou refletir como? O contrário do outro. Se eu passei pelo foco, eu saio paralelo. Se eu chego paralelo, eu saio passando pelo foco. Então tá aí, ó. O segundo raio, então, digamos assim, né? O raio 1 é o de cima. Opa. O raio 1 é o de cima. Foi paralelo, saiu daqui. Esse aqui é o raio 1. E o raio 2 é esse que desceu aqui, bateu lá no espelho e saiu, passou paralelo e foi embora. Esse aqui é o raio 2. Olha a interseção aqui. Opa. Quase. Vai forçando a barra. Olha a interseção aqui, ó. Aqui que está a interseção. Parecido com a minha colinha aqui, né? Então, a minha imagem vai formar exatamente aqui, ó. Só que de cabeça para baixo. Vamos dar uns 180 graus aqui, ó. Tá? Que ela é de cabeça para baixo, ó. Essa aqui é a minha imagem, tá? Ficou bonitinho igualzinho não, né? Mas tá aqui a minha imagem. Observe que o tamanho da imagem, vou deixar ela de cor diferente só para lembrar. Observe que o tamanho, o comprimento da imagem é a mesma, tá? Pessoal, é a mesma, o comprimento, o tamanho, tá vendo? Está à mesma distância do espelho. Isso já mostra que se está à mesma distância, não faz sentido a gente falar que um é maior que o outro, né? Então, ó, o DO deu 4. Olhando aqui na prática, deu no desenho, na prática, desenhando, tá? Desenhando aqui, o que eu percebi? Que o DI, na prática, eu tenho que fazer a conta para confirmar. Ué, deu igualzinho o DO, ou seja, 4 centímetros de distância. Opa, 4 centímetros de distância. Tá vendo? Eu não entendi essa parte aí não, Carlos. Aqui, ó, quando eu desenhei o objeto, fiz a imagem, tudo bem, né? Aí a minha imagem, ela formou aqui, ó, a mesma distância, se você contar os quadradinhos, 1, 2, 3, 4, a mesma distância que o próprio objeto.
Então, como ele ficou à mesma distância do próprio objeto, né? Aí na prática, lógico que eu vou confirmar isso ainda, fazendo a continha lá, usando 1 sobre F, que é igual a 1 sobre DO, mais 1 sobre DI. Vou usar essa fórmula ainda para confirmar. Mas no olhômetro aqui eu percebi que a imagem, como ela ficou de cabeça para baixo, ela ficou na mesma posição, na mesma distância do objeto. Então eu posso contar 1, 2, 3, 4 quadrinhos. Ela também está a 4 centímetros. Beleza? Entendeu aí? Davi? Entendi. O anterior, deixa eu recorrer a um visual melhor. O anterior eu tinha feito isso aqui, ó. Né? Tinha dado a imagem menorzinha aqui, ó. Como eu vim para cá, ó, olha lá onde que a imagem ficou. Continua de cabeça para baixo, mas exatamente lá na mesma posição que o objeto está, ó. Né? Ou seja, dando uma imagem até de mesmo tamanho. Se a gente olhar o tamanho, esse aqui é um quadrinho, ou seja, eu não coloquei assim, né? Mas por exemplo, ó, a altura do objeto. Qual que é a altura do objeto? 1 centímetro, um quadrinho. Aí qual que foi a altura aqui da imagem? Uai, coincidentemente não, né? Pela geometria ali, 1 centímetro também, a mesma altura. Só que ela está de cabeça para baixo. Né? Olhando para ela aqui, você vê que ela foi formada pelos próprios raios. O DI, eu achei um valor positivo. Eu achei que está mais 4, positivo. Então, eu cheguei à conclusão que a imagem é real. Como toda imagem real, ela é invertida, tá? Invertida. E como ela está à mesma distância, ela é igual, mesmo tamanho, tá certo? Não esqueça que isso aqui anda junto, ó. Não existe imagem real que não seja de cabeça para baixo, tá? Agora, se ela é igual, maior ou menor, eu tenho que olhar a distância. Eu tenho que olhar o valor da distância. Se eu for calcular aqui rapidinho, que seria ideal desse tempo, é 1 sobre 2, que é o foco. O objeto está a que distância? 4 centímetros, mais 1 sobre DI. Se eu for calcular isso aqui, vai ficar 1 sobre 2, passa 1 sobre 4 para cá, vai ficar 1 sobre DI do outro lado. É aquela coisa de sempre, você vai lá e tira o mínimo, múltiplo comum de 2 e 4, vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2, menos 4 por 4 vai dar 1. Isso é igual a 1 sobre DI. Então, quanto que deu aí? 1 sobre 4, que é igual a 1 sobre DI. Invertendo os dois lados, seu DI vai ficar igual a 4. Deu certinho. Vai ficar igual a 4 centímetros. O meu DI. Realmente, ó, ele ficou na mesma posição do meu DO. Esse aqui é o caso 2. Tá certo? Mas se tiver qualquer dúvida, como o Zoom cortou aí, se tiver qualquer dúvida, a gente volta nele, tá? Eu confirmei que esse DI é positivo, ótimo, então ela é real. Como toda imagem real é invertida. Como ela é o mesmo valor do DO, então o tamanho é igual, porque quando ela é menor do que o DO, ela é menor. Quando ela é maior do que a distância é maior do que o DO, ela é maior, tá certo? Aí não tem erro não. Tranquilos? Então na próxima aula, qualquer coisa a gente volta nesse caso aí, ok?